Era para ser só mais um sábado preguiçoso. Eu estava largado no sofá, zapeando o celular, tentando fingir que o silêncio da casa era confortável e não uma faca me cutucando. Até que abri o Instagram, e vi. Era uma publicação no feed de um amigo de infância, nem sei porque ainda seguia ele. Uma sequência de fotos de uma viagem para uma praia do litoral norte, cheia de gente que eu nem conhecia direito. Mas aí, no meio daquelas imagens aleatórias, lá estava ela. A Ana. Braços enrolados no pescoço de um cara moreno, alto, de sorrisão fácil. Eles riam, encostados um no outro, molhados até o joelho, com o mar batendo em volta. Ela usava aquele vestido branco com rendinhas na manga, o mesmo que, um mês atrás, jurou que tinha guardado para um evento de família. Senti o peito afundar de um jeito que parecia físico. Um soco seco, bem no meio da alma. Ampliei a foto, como se aquilo fosse mudar alguma coisa. Não mudou. Só deixou mais nítido o detalhe que rasgou o resto do que eu ainda tentava segurar. A tatuagem dela, aquele símbolo infinito fininho no pulso, aparecia bem nítido, entrelaçado com os dedos dele. Eu fiquei ali, parado, olhando aquela imagem como quem leva um tiro mas demora para cair. Minha mão tremia em cima do celular. Minha cabeça começou a rodar, tentando achar alguma explicação, qualquer uma. Talvez fosse uma prima. Um amigo antigo. Um desconhecido que tiraram foto por acaso. Mas não. O jeito que ela olhava para ele. O jeito que se encaixava no abraço. Eu nunca vi ela sorrir assim para mim. Meu coração batia rápido, confuso, como se tentasse fugir do que os olhos já tinham entendido. Fechei o aplicativo. Abri de novo. Rolei para baixo. Procurei a localização marcada, Praia do Curral, Ilha Bela. E a legenda? Só 2 palavras, meu lugar. Sem marcar ninguém. Sem explicação. Engoli seco. Praia. Ela tinha dito que estava em São Paulo, resolvendo burocracia da mãe, esperando papelada de um processo. Lembro até hoje da mensagem dela: vai ser chato, amor, mas é coisa de adulto, né? Prometo que volto logo. Volto logo. Eu fechei os olhos, tentando respirar fundo. Mas o ar parecia preso na garganta. Na minha cabeça, comecei a repassar tudo. As conversas frias nos últimos dias. As respostas monossilábicas no zap. Os sumiços com desculpas ensaiadas. O jeito como ela não queria mais fazer chamada de vídeo, sempre falando que a conexão estava ruim. E eu, idiota, acreditando. A foto ficou gravada na minha cabeça. Cada detalhe dela. Cada milímetro daquele sorriso que eu nunca consegui arrancar. E o pior, foi perceber que aquela praia, aquele abraço, aquele sorriso. Eles sempre existiram. Só não eram para mim. A mão suando, o peito esmagado, o celular pesando como chumbo na minha mão. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais ia ser igual. Mas o que eu não sabia ainda é que aquilo era só o começo. No mês anterior àquela foto, a Ana tinha chegado em casa num estado que eu nunca tinha visto. Chorando baixinho, os olhos vermelhos, o corpo todo encolhido. Largou a bolsa no chão da sala, como se nem tivesse força para segurar, e veio-se jogar no meu colo. Amor, a voz dela saiu rasgada, a minha mãe, ela precisa operar urgente. Eu congelei na hora. Passei os braços em volta dela, sentindo os soluços sacudirem o corpo dela. Ana era durona, sabe? Nunca vi-se desmontar daquele jeito, nem em velório de parente. Ali parecia outra pessoa. Desarmada. Quebrada. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma, mesmo sentindo o estômago se revirar. Ela me explicou entre lágrimas. A mãe tinha descoberto um problema grave no coração. Ia precisar de uma cirurgia, particular, e rápida. Disse que o plano de saúde não cobria o procedimento, que o SUS tinha fila de meses, que a situação era crítica. Eu não sei o que fazer, ela sussurrou, escondendo o rosto no meu peito. Eu não tenho mais quem pedir. Eu só consegui apertar ela mais forte. O cérebro tentando fazer conta, buscando uma solução enquanto o coração já tinha decidido. Calma, falei, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela, a gente vai dar um jeito. Ela me olhou naquele momento com um brilho que me atravessou. Como se eu fosse o herói que ela precisava. Como se, pela primeira vez em muito tempo, ela realmente visse em mim alguém capaz de salvar alguma coisa. 10 minutos depois, eu estava no app do banco, coração disparado, desbloqueando a função de transferência grande. Era quase todo o meu salário. Eu ia ter que parcelar o aluguel, atrasar a fatura do cartão, dar um jeito de remarcar consulta do meu pai, que estava esperando exame fazia meses. Mas dane-se. Era a Ana. Era a mãe dela. Era a família que eu queria construir. Pronto, falei, mostrando a tela do celular para ela. Já está na sua conta. Ela ficou olhando uns segundos, como se nem acreditasse. Depois sorriu. Um sorriso meio torto, molhado de choro. Se jogou de novo no meu colo, me abraçando apertado, me chamando de anjo, de milagre, de o amor da minha vida. E eu me senti importante. Importante de um jeito que fazia tempo que eu não sentia. Como se tivesse, finalmente, acertado. Como se tivesse feito algo que provaria para ela, e para mim, que valia a pena. Não passou pela minha cabeça desconfiar. Não passou pela minha cabeça pedir comprovante da cirurgia. Não passou pela minha cabeça perguntar onde, quando, com que médico. Porque quando você ama, você acredita.
Mesmo quando já devia ter aprendido que amor nenhum garante que você não vai ser usado. Nos dias que se seguiram, eu repetia para mim mesmo que tinha feito a coisa certa. Cada vez que a notificação do banco piscava-me lembrando do rombo que ficou, eu respirava fundo e pensava, é pela mãe dela, é pela família dela, é por nós. Só que a Ana, ela mudou. Naquela mesma semana, arrumou a mochila às pressas, disse que precisava ir para a casa da mãe para acompanhar o pré-operatório e cuidar da situação. Falou meio correndo, sem olho no olho, como quem está fugindo do próprio nervosismo. Preciso de espaço, amor, disse, encaixando as palavras entre as alças da mochila, é muita pressão, entende? Não quero te arrastar para isso. Eu quis argumentar, claro. Quis oferecer carona, ajuda, qualquer coisa. Mas ela já estava no meio da sala, apressada, falando de Uber, de hospital, de papéis, de burocracia. E eu, sem querer pressionar, só assenti. Ela me deu um beijo rápido, frio, seco, como quem sela um acordo, não um carinho, e saiu. Fiquei parado na porta, com a mochila dela desaparecendo no meio da rua, uma sensação estranha na boca do estômago. Mas me forcei a acreditar que era normal. Que o nervosismo era dela. Que a distância era temporária. Nos primeiros dias, mandei mensagens no Zap. E aí, como está tudo? Precisando de alguma coisa. As respostas vinham curtas, espaçadas. Correria. Tu exausta. Depois te ligo. Às vezes, horas e horas de silêncio. Às vezes, um emoji perdido, como se estivesse respondendo de má vontade, entre uma coisa e outra. Eu tentava entender. Tentava-me convencer que era o stress da situação. Que ela precisava de espaço. Tentava, mas, cada minuto sem resposta era como um tijolo a mais no meu peito. Na quarta-feira daquela semana, peguei o celular sem pensar, entrei no Instagram dela. O perfil estava meio abandonado, poucas postagens novas, nada muito pessoal. Mas quando fui nos stories, aí que meu peito gelou. Vídeos de paisagens. Piscinas azuis. Um quarto de hotel com varanda para o mar. Legendas genéricas tipo, a paz que a gente merece, e momento de reset. Meu primeiro impulso foi negar. Deve ser lugar perto do hospital, um descanso, deve ser alguma recordação antiga, repostagem. Mas uma das fotos entregava a data, aquele bendito adesivo de quarta-feira, em fonte padrão, que o Instagram coloca automático. Era ali. Era agora. E a legenda, como uma faca girando na ferida, finalmente respirando. Respirando. Enquanto eu aqui, afundando. Sentei no chão da sala, celular tremendo na mão, sem saber se gritava, se chorava, se rasgava tudo. Fui até o WhatsApp de novo. Mandei mensagem. Tá tudo bem. Precisa de alguma coisa. Tu aqui. Visualizado. Nenhuma resposta. Naquele momento, a ficha começou a cair. Talvez ela não estivesse cuidando da mãe. Talvez ela nunca precisasse de mim daquele jeito que eu sonhei. E o pior, talvez eu só tivesse sido um trampolim. Na sexta-feira à noite, já fazia dias que eu quase não dormia direito. Cada barulho do celular me fazia pular da cama. Cada vez que a tela acendia, eu torcia para ser ela, explicando, dizendo que estava tudo bem, que era tudo um mal-entendido. Mas nada. O que tinha, no máximo, era um visualizado, frio e silencioso. Até que ela mandou uma mensagem. 2 da manhã. Preciso ficar mais um tempo. Me respeita. Sem boa noite. Sem carinho. Sem nenhuma preocupação em disfarçar o desdém que pingava em cada palavra. Li e reli aquela frase umas 20 vezes, tentando encontrar alguma outra interpretação. Mas não tinha. Era aquilo mesmo, um aviso. Um aviso de que ela não queria me ver, não queria me ouvir, não queria dividir mais nada comigo. Na manhã seguinte, sentei na varanda com uma xícara de café amargo que eu nem lembrava de ter feito. O mundo parecia em câmara lenta. O cheiro da rua, o barulho dos ônibus passando, o vizinho reclamando do preço do gás, tudo parecia distante. Fiquei ali encarando a tela do celular, sem coragem de mandar outra mensagem, sem coragem de ligar. Porque eu já sabia. Eu só não queria aceitar. Era estranho perceber que a pessoa que eu mais amava naquele momento estava, na prática, me deletando. Me apagando devagar, como quem desfaz uma anotação antiga, que já não serve mais. E eu ainda queria acreditar. Queria acreditar que era só uma fase. Queria acreditar que, no fundo, ela precisava de mim. Queria acreditar que aquele dinheiro, aquela transferência, aquele amor todo, significavam alguma coisa. Mas ela não precisava. Não queria. E talvez nunca tenha querido. As horas passaram arrastadas. Eu andava pela casa feito um fantasma. Tocava nas coisas dela, a blusa esquecida no sofá, o shampoo na prateleira do banheiro, a caneca de chá que ela usava nas noites frias, como se ainda pudesse segurar alguma parte dela. Como se aquilo fosse impedir ela de escorregar pelos meus dedos de vez. E então, no final da tarde, o pior aconteceu. Uma amiga dela, dessas que sempre postavam foto de tudo, fez um story sem querer, com a Ana no fundo. Numa piscina azul de borda infinita. Sorrindo. De biquíni novo. Com o mesmo cara da outra foto. Eles brindavam com taças de espumante. O dedo dela entrelaçado no dele. O cabelo dela brilhando sob o sol. O sorriso dela, livre. Leve. Um sorriso que nunca foi para mim. Eu larguei o celular no chão sem nem perceber.
Sentei na beira da cama, sentindo o peito afundar de novo, mas agora sem resistência. Ela não estava cuidando da mãe. Ela não estava chorando. Ela não estava perdida. Ela estava feliz. Longe de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não consegui mais me enganar. No domingo de manhã, enquanto eu ainda me perguntava como continuar fingindo que aquilo tudo era um mal-entendido, o destino decidiu rasgar a última fantasia de uma vez. Estava largado no sofá, tentando ignorar a náusea que virava meu estômago de dentro para fora, quando o celular apitou. Era o Léo, meu amigo de infância, desses que a gente fala pouco, mas sempre pode contar. A mensagem dele era curta: mano, acho que você precisa ver isso. Demorei para abrir. Tinha medo. Medo real. Mas abri. Era uma foto. Não era print, não era montagem. Era uma foto nítida, clara, tirada naquele exato fim de semana, numa praia que eu nem sabia que existia. Ana. De mãos dadas com o ex. Sorrindo como eu nunca vi sorrir para mim. Eles caminhavam na areia como quem não tem peso nenhum no peito. Ele puxando ela para perto, ela jogando a cabeça para trás numa gargalhada que, só de ver, me doeu mais do que qualquer soco. Eu fiquei imóvel. O chão parecia ter sumido sob meus pés. O celular tremia na minha mão como se ele mesmo não quisesse carregar aquela imagem. O pior não era vê-la com outro. O pior era perceber o quanto ela parecia feliz. O quanto ela parecia livre. Como se tivesse finalmente largado um peso. Como se eu fosse o peso. Não é possível, sussurrei, para ninguém. Tentei ligar. 2 vezes. 3. Nada. Mandei mensagem. 1, 2, 10. Ana, me liga, por favor. A gente precisa conversar. Eu te amo. Não faz isso. O azulzinho do WhatsApp subia. Mensagem lida. Nenhuma resposta. Eu tentava respirar, tentava achar alguma explicação, tentava me convencer que era uma coincidência absurda, uma situação fora de contexto. Mas no fundo, eu já sabia. Eu sabia desde o momento que vi aquele sorriso. Era o sorriso de quem nunca quis voltar. Levantei cambaleando, fui até a pia, joguei água no rosto. A casa parecia outra. Gelada. Estranha. Pequena demais. Sentia vergonha começando a se infiltrar por cada poro da pele. Eu, que acreditava que ela estava lutando pela mãe. Eu, que esvaziei minha conta para ajudar. Eu, que passava as noites acordado, imaginando ela sofrendo. E ela ali. De mãos dadas. De cabeça erguida. De sorriso aberto. Com ele. Com quem ela escolheu de verdade. E eu. Eu era só a sombra de um erro que ela queria deixar para trás. A partir do momento que a foto circulou, eu virei motivo de piada. Não deu nem tempo de assimilar a dor, ela já vinha misturada com humilhação. Na segunda-feira, comecei a perceber movimentação estranha nos grupos do Zap. Amigos de infância, colegas de trabalho, até gente que eu nem conversava direito, um burburinho silencioso, cheio de mensagens cortadas, emojis de riso abafado, indiretas mal disfarçadas. Até que no grupo, galera do futsal, um dos poucos que eu ainda tinha coragem de abrir, apareceu: parabéns aí para o nosso brother, maior patrocinador de casal do ano. Eu congelei. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. E quanto mais eu lia, pior ficava. Tinha montagem. Tinha figurinha com minha foto e a legenda investidor anjo. Tinha gente zoando: amigo é quem transfere sem ver recibo. E a pérola que me matou de vergonha: enquanto você pagava cirurgia de mentira, ela tomava champa no litoral, kkkkkk. Apaguei o aplicativo na hora. Mas era tarde. Tarde demais. O veneno já tinha se espalhado. O pior de tudo nem era o que falavam, era o que eu imaginava que falavam quando eu não estava vendo. Os olhares atravessados. As piadas sussurradas. A pena disfarçada de deboche. Eu me sentia pequeno. Ridículo. Cada passo que eu dava na rua parecia mais pesado. Cada cara que cruzava comigo parecia saber. Cada buzina, cada riso alto, parecia um lembrete: olha lá o otário que acreditou. Tentei falar com ela de novo. Claro que tentei. Ana, me explica. Por favor. Nem que seja para eu conseguir seguir em frente. Mensagem enviada. Mensagem lida. E o bloqueio. Assim. Frio. Rápido. Como se eu fosse um número indesejado. Como se eu nunca tivesse existido. De um dia para o outro, a mulher que eu ajudei, que eu sonhei em construir uma vida, que eu defendi até para os meus amigos quando começaram a desconfiar. Ela me apagou. Me bloqueou como se eu fosse um estorvo. Um spam emocional. Eu fiquei sentado no chão da sala, olhando para o celular mudo, sentindo o peito doer de um jeito que não era físico. Era mais profundo. Era como se algo tivesse rasgado lá dentro e deixado espaço só para a vergonha. E pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a me perguntar se algum dia fui realmente amado. Ou se eu era só isso desde o começo, um caminho. Um recurso. Uma ponte que ela atravessou e depois queimou sem nem olhar para trás. A vergonha, ela não vem de uma vez. Ela vai entrando devagar, feito fumaça, tomando cada canto da sua cabeça até não sobrar espaço para respirar. Nos dias seguintes, eu comecei a sentir essa fumaça se espalhar. No trabalho, no mercado, até na fila da padaria. Era como se todo mundo soubesse. Como se todo mundo carregasse nos olhos aquela pergunta que ninguém falava, mas todo mundo pensava: como ele foi tão burro.
Os grupos que eu não consegui sair a tempo continuavam a bombardear. Cada novo print, cada nova piada, era mais uma martelada na minha dignidade. Patrocinador oficial do casal, diziam. Uns fingiam ser solidários, mandavam mensagem privada, tipo, força, irmão. A vida é assim mesmo. Mas no fundo, eu sabia. Era pena. Pena misturada com aquela satisfação mórbida de quem assiste a desgraça dos outros como se fosse entretenimento. Um dia, um conhecido do trabalho, desses que nunca falaram comigo além de bom dia, passou por mim no corredor e soltou, rindo de canto de boca. E aí, mecenas? A vergonha subiu pelo meu pescoço tão rápido que eu mal consegui respirar. Continuei andando, cabeça baixa, como se não tivesse ouvido. Mas ouvi. Ouvi e gravei. Chegava em casa e evitava o espelho. Não porque não gostava do que via, mas porque não reconhecia mais quem estava ali. Cadê o cara que acreditava nas pessoas? Cadê o cara que sonhava construir uma família? Cadê o cara que achava que amor bastava? Sumiu. Se dissolveu junto com o dinheiro que eu transferi. Junto com a confiança que eu depositei. Junto com os sonhos que ela usou como trampolim. E o pior, era saber que, para muita gente, eu merecia aquilo. Porque no final das contas, ser traído já é uma dor enorme. Ser traído e ridicularizado. É como morrer em público, um pedaço de cada vez. Naquela noite, largado na cama, com a luz do celular estourando na cara e o mundo girando em câmara lenta, eu entendi, a dor dela já tinha passado. Quem ficou carregando o luto? Fui eu. Demorei dias para levantar da cama sem sentir que o peso do mundo inteiro estava amarrado nos meus ombros. Teve uma noite, uma das piores, em que eu fiquei horas encarando o teto, revivendo tudo. Cada conversa. Cada carinho. Cada plano de futuro. Como se tentando encontrar o momento exato em que eu devia ter percebido que era tudo mentira. Será que foi quando ela começou a falar menos? Será que foi quando evitava olhar nos meus olhos? Será que foi quando deixou de planejar viagens comigo para falar de espaço? Essas perguntas giravam na minha cabeça como faca. Só que, no meio desse redemoinho de culpa e vergonha, uma coisa começou a mudar. Bem devagar. Quase imperceptível. Primeiro veio a raiva. Não uma raiva de explodir, de gritar ou quebrar coisas. Era uma raiva fria. Seca. Aquela que te faz enxergar de outro jeito. Eu comecei a olhar para o passado recente e ver o que, até então, eu me recusava a ver. Os pedidos de dinheiro sempre vinham carregados de drama. As histórias nunca fechavam direito. O jeito que ela desviava das minhas tentativas de ajudar de verdade, como oferecer ir junto no hospital, marcar consulta, falar com médicos. Ela nunca quis a solução. Ela queria a transferência. Eu que não enxerguei. Ou melhor, eu enxerguei, sim. Só que preferi fechar os olhos. Preferi acreditar na história que era mais bonita, mais segura, mais romântica. Fui vítima dela. Fui. Mas também fui vítima de mim mesmo. Da minha vontade desesperada de ser escolhido. Ser o homem certo na vida de alguém. De provar, para mim e para o mundo, que amor e esforço bastam. Não bastam. Amor e esforço não seguram quem nunca quis ficar. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu não chorei. Não tremi. Não mandei mensagem que eu sabia que seria ignorada. Só sentei na beira da cama, encarei o reflexo pálido no espelho do guarda-roupa e falei para mim mesmo. Ela não te traiu porque você é insuficiente. Ela traiu porque ela é insuficiente. Essa frase não apagou a dor. Não tirou o buraco no peito. Mas foi um começo. Pela primeira vez, eu parei de me odiar. E comecei a entender que a traição dela dizia muito mais sobre quem ela era, do que sobre quem eu fui. Com o tempo, a dor deixou de ser aquela faca cravada no meio do peito e virou algo mais silencioso. Um peso que eu carregava no fundo da garganta, meio amargo, meio anestesiado. Comecei a tentar viver de novo. Não porque queria, mas porque a vida, de algum jeito, exige isso da gente. Voltei a trabalhar, respondi mensagens atrasadas, aceitei sair para tomar um café com um ou outro amigo que insistia que eu precisava arejar a cabeça. Me olhavam com aquele cuidado exagerado, como quem fala com alguém em luto. E, de certo modo, era isso mesmo. Eu estava de luto de uma pessoa viva. De luto do cara que eu fui. De luto do futuro que eu imaginei, e que nunca existiu de verdade. O que me mantinha acordado à noite não era mais a traição. Era a vergonha. Era a sensação de ter-me exposto por inteiro para alguém que, no final, só queria o que eu podia oferecer, não quem eu era. E toda vez que eu fechava os olhos, voltava para aquela tela fria do celular. Aquela transferência. Quase todo o meu salário. Um mês inteiro de esforço, de estresse, de dor nas costas, de boleto atrasado. Um preço alto demais para comprar uma mentira. Eu podia ter raiva dela, claro. Mas comecei a sentir outra coisa. Algo que no começo parecia errado, mas depois fez sentido. Pena. Pena de alguém tão vazia que precisa sugar os outros para se sentir viva. Pena de quem confunde amor com utilidade. Pena de quem sorri para a câmara com o outro, achando que isso é felicidade de verdade. Um dia, mexendo sem querer nos comprovantes antigos do banco, encontrei aquele extrato da transferência. O valor. O nome dela. Fiquei olhando para aquilo por longos minutos. Não chorei. Não tremi. Não revivi a dor. Só respirei fundo e pensei. Esse foi o preço para me livrar de quem nunca me amou de verdade. Foi caro. Foi.
Mas hoje eu sei, valia cada centavo. Hoje, toda vez que eu abro o aplicativo do banco e vejo aquele extrato esquecido nas transferências, aquele valor grande, sem descrição, só um número frio, eu não sinto mais raiva. Não sinto mais vontade de apagar. De certo modo, ele ficou ali como uma cicatriz visível. Uma lembrança viva de tudo o que eu perdi, e de tudo o que eu ganhei. Porque aquela transferência, aquela burrice que me afundou no pior período da minha vida, foi, na verdade, o preço que eu precisei pagar para abrir os olhos. Para entender que amor não é sacrifício cego. Que confiança não é obrigação. Que quem ama de verdade, não transforma você numa opção descartável. Às vezes eu ainda lembro dela, claro. Alguns domingos mais silenciosos, alguns finais de tarde em que bate aquela nostalgia estranha. Mas é diferente agora. Não é mais aquela dor aguda, insuportável. É só uma constatação fria, eu amei alguém que nunca existiu. E tá tudo bem. Cada mensagem ignorada, cada bloqueio silencioso, cada piada maldosa que eu engoli, tudo isso foi empilhado dentro de mim como tijolos de uma nova casa. Uma casa que, agora, eu tô construindo direito. Com quem merece estar. Com quem enxerga valor em mim, e não só no que eu posso dar. Hoje, olho para trás e vejo que não perdi um amor. Perdi uma ilusão. E a verdade é que ilusões precisam mesmo ser quebradas. Mesmo que doa. Mesmo que custe caro. Mesmo que te destrua antes de te reconstruir. Porque só depois de perder tudo aquilo, eu encontrei a única coisa que realmente valia a pena, eu mesmo.